Oi, o meu nome é Matheus e eu estou desenvolvendo o meu próprio teclado eletrônico. E esse aqui é o BX1622. Eu comprei ele no Mercado Livre e eu pesquisei justamente por teclados eletrônicos o mais barato possível. Isso aqui é um teclado infantil, na verdade, foi feito para ensinar crianças. Esse mostrador aqui é plástico, não é de verdade. No geral, esse teclado é bem basicão, sabe? Por exemplo, aqui tem dois fones, mas na verdade só um desses realmente está aqui. O outro é só, de novo, plástico vazio. De qualquer forma, eu fui atrás justamente de um teclado barato porque eu não quero o teclado completo. Eu quero só a carcaça com as teclas para controlar o meu próprio hardware. Então é isso que eu fiz com esse teclado aqui. Eu abri ele, removi o hardware dele e agora eu vou substituir pelo meu. Deixa eu mostrar como ficou por dentro. Olha só, ignore um pouquinho esses fios roxos, porque foi o que coloquei eles aqui, tá? Aqui fica a bateria, fio vermelho é o positivo, fio preto é o terra. Esses fios alimentavam a plaquinha de controle que ficava aqui, no lugar desse cabo flat que eu coloquei. A plaquinha de controle que tinha aqui era um COB, que é Chip on Board, que é basicamente um jeito barato de você produzir eletrônicos. Eu removi aquilo e substituí primeiro por um monte de fios de cobre esmaltado. Aquilo não deu nem um pouco certo. Eventualmente eu percebi que um cabo flat funciona muito melhor. Esse aqui é um cabo flat com uma quantidade de linhas maior do que eu preciso. Aí eu cortei ele para ter só o que eu preciso, então não tem problema nenhum. É melhor que sobre do que falte. Eu também adicionei um amplificador, porque esse speaker aqui ele precisa de 3 watts e a minha saída de áudio não é isso, então eu precisei de um amplificador. E eu também adicionei um isolador aqui para tentar limpar o sinal do som. Então é basicamente isso. Aqui não tem quase nenhuma lógica, é só o circuito que produz energia e liga a minha placa, quando ela estiver pronta, com o speaker. E, mais importante, liga a minha placa às teclas. Essas teclas todas, elas emitem sinais para esse cabo flat aqui. Eu precisei descobrir como esses sinais são emitidos. Deixa eu mostrar lá no PC como foi que eu fiz engenharia reversa nisso aqui e acabei descobrindo como que, apertando uma tecla, eu consigo descobrir que tecla foi apertada só observando esses pinos aqui desse cabo flat. Olha só, dá uma olhada nessa tabelinha aqui. O que acontece é que eu escrevi um código no meu Arduino que se conecta a todos os pinos daquele cabo flat. E o que esse código faz é, toda vez que eu aperto um botão, o meu código ele tenta descobrir o que está acontecendo com os pinos. Demorou um pouquinho, mas eventualmente eu consegui descobrir o que acontece com os pinos quando eu aperto qualquer uma das teclas daquele teclado. E aí eu traduzi isso aqui para essa tabela. Deixa eu explicar essa tabela. Existem duas categorias de pinos, os pinos AB e os pinos EF. Os AB vão até o 7, AB 7. E os EF também vão até o 7. Só que o 7 é chamado de CD2, mas a gente pode considerar que o EF também vai do 0 até o 7, ok? Então, quando eu aperto a tecla 0, que no caso é a nota Dó mais à esquerda do teclado, se eu colocar 5 volts no pino AB0, lá daquele cabo flat, o pino EF0 vai me dar a seguinte leitura analógica, entre 20 e 30. Leitura analógica no Arduino acontece quando você faz um analog read, que é a função do Arduino que lê um pino, só que ele te diz qual é a tensão elétrica que está chegando lá. Entre 0 e 5 volts, ele te dá um número. No caso, o EF0 sempre fica bem alto, ele fica lá em cima.
Mas quando eu aperto a tecla 0, EF cai, porque na prática o que eu fiz foi colocar não high, perdão, mas low no pino AB0. E é por isso que ele cai e não sobe. Então, basicamente, se eu quiser saber se a tecla Dó mais à esquerda foi apertada, eu coloco 0 volts no AB0 e aí escuto o EF0 para ver se ele está em alguma coisa entre 20 e 30 lá no Arduino, no Analog Read. Se estiver, é porque essa tecla está apertada. A mesma lógica se aplica a todas as teclas. A tecla 1, que seria o Dó sustenido, é o mesmo AB0, só que aí eu não vou ler o EF0, eu vou ler o EF1 e vou checar se ele está entre 20 e 30. Existem alguns valores um pouco diferentes, como 20 e 40, mas dá para ver que todas as teclas se lê desse mesmo jeito. Depois das teclas de som vem a tecla de seleção de instrumento, que são aquelas amarelinhas no topo, além das teclas vermelhas, volume e tempo. Todas se leem da mesma forma. Não tem pinos o suficiente no Arduino do tipo analógico para ficar lendo desse jeito. Por sorte, a tensão elétrica ela cai, e ela cai o suficiente para poder ser lida via pino digital do Arduino. Porque os pinos digitais do Arduino não conseguem me dizer se a tensão elétrica está entre 20 e 30. Não, ele só consegue dizer se está high ou está low. Por sorte, entre 20 e 30 significa de fato low. E quando a tecla não está apertada, ele vai para uma tensão alta o suficiente para que o Arduino detecte como high. Então, mesmo usando os pinos digitais, eu ainda consigo ler os inputs do teclado. Mas o ideal é sempre usar os analógicos porque eles são mais precisos. Então eu peguei essa tabela e transformei ela em um código, nesse código. O que esse código faz é... Primeiro, eu registrei aqui todas as teclas, criando um enum. Que 0, 1, 2 até 36, que são as 37 teclas que esse teclado tem. Também coloquei todas as teclas de instrumento, volume plus, minus e as de tempo. Então todas as teclas estão aqui, tá? Depois eu defini uma estrutura chamada tecla, que possui um AB, um EF e qual é o valor mínimo necessário para que aquela tecla seja detectada como pressionada. Daí eu criei um array de teclas contendo todas as teclas daquela tabela. Isso aqui, esse array, é uma tradução daquela tabela. Então, por exemplo, a tecla 0, que é, mais uma vez, o Dó mais à esquerda do teclado, para detectar que ela foi pressionada, como é que eu sei que isso aqui é a tecla 0? Porque ela está na posição 0, tá? Então, a posição importa. Posição 0 é a tecla 0. Eu preciso colocar 0 volts no pino AB, isso aqui é AB, 0. Para ser exato, AB0. É por isso que esse 0 está aqui, tá bom? Então eu coloco 0 volts, ou melhor, low, no pino AB0 e em seguida faço a leitura no pino EF0, porque a segunda informação é essa segunda informação aqui, tá? Tá na ordem. AB, EF e valor mínimo. AB, EF e valor mínimo. Qual o valor mínimo? 20. Então, se eu conseguir ler alguma coisa na casa dos 20, eu considero que eu fiz uma leitura daquela tecla apertada. Se eu ler alguma coisa que está fora dessa casa, está muito mais acima de 20, então eu entendo que essa tecla não está apertada. E todas as teclas se reproduzem da mesma forma. Por exemplo, essa tecla aqui, que eu não sei dizer exatamente qual é na ordem. Se o AB2 for colocado em low, e no EF2 eu conseguir ler alguma coisa na casa dos 35, significa então que essa tecla, seja ela qual for, está pressionada, tá? Então essa lista serve para isso. Aí a partir daqui viram as teclas de controle, antes disso eram as teclas de som. Beleza, essas são as definições do ponto H. No ponto INO, esse código aqui, ele não é o mesmo código que vocês viram no vídeo passado, tá? Esse código aqui, ele se dedica só e somente só a ler os pinos daquele cabo flat para detectar que teclas estão apertadas. Aí o que esse código faz? Ele usa conexão serial, inicializa os pinos do teclado, que são esses aqui. Ele coloca todos os pinos de EF em pull up e os pinos onde eu vou de fato escrever, eu coloco em output, modo output. Então EF fica em input pull up, ou seja, por padrão leia high, não leia low. E os pinos de AB, que são os pinos onde eu emito o low,
eu coloco todos eles em modo output e todos eles em modo high, ou seja, por padrão está tudo sempre em high para não detectar nenhuma tecla. Se alguma coisa for para low, é porque alguma tecla foi apertada. E aí para saber qual, a gente usa essa tabelinha aqui. isKeyPressed recebe uma tecla e retorna um booleano. Ela basicamente é a função principal que diz se uma tecla está apertada ou não. Vamos ver como é que ela funciona. Olha só, primeiro pegue a tecla de dentro da lista de teclas, é essa lista aqui. Com os dados da tecla em mãos, coloque no AB0 mais o AB dessa tecla low, ou seja, de novo para o exemplo do Dó mais à esquerda, o AB do Dó mais à esquerda, qual é? É o AB0. Então eu vou pegar AB0 e somar com 0. Dá o quê? Dá o próprio 0. Então, em AB0, na tecla AB0, coloque low. Que, como eu disse, é o que eu preciso fazer para ler essa tecla. Eu preciso colocar low no AB dela, que nesse caso é o 0, e ler o EF dela, que nesse caso é o 0 também. Vamos ver aqui. Valor lido começa como 0. Aí eu testo. O EF é menor que 6, então leia analógico. Se for maior que 6, leia digital, porque eu não tenho pinos analógicos o suficiente. Então eu precisei conectar alguns nos analógicos e outros nos digitais. Se for analógico, e nesse caso é, porque o EF, a gente lembra, é o 0, certo? A gente está falando da nota Dó mais à esquerda, que é EF0. Leia o analógico dela. EF0 mais o EF, que no caso também é 0. Então vai continuar 0 aqui. Beleza. Então o que eu fiz? Coloquei low no pino AB0 e agora estou lendo o pino EF0, que é exatamente o que eu precisava fazer. Leia o valor e com o valor em mãos, antes de mais nada, coloque o AB de volta em high, porque a gente não está mais lendo, então coloque o AB de volta em high. Se o valor estiver maior ou igual ao valor mínimo, qual que é o valor mínimo? É 20. E estiver menor ou igual ao valor 20, ao valor mínimo mais 20, ou seja, eu estou dando aqui uma certa tolerância de 20, se você ler qualquer coisa que está entre 20 e 40, está valendo. Então considere que sim, essa tecla está apertada, retorne true. Se não entrar aqui, então retorne false, essa tecla não está apertada. Se a tecla estiver em um pino digital, não é difícil não, é bem próximo. Leia digitalmente, não é mais analog read, é digital read. A tecla é F6, mais os dados da tecla menos 6. Por quê? Porque eu sei que esse EF é no mínimo 6, lembra? Se entrou nesse else, significa que ele é maior ou igual a 6. Então, a minha base não é mais EF0, é F6. Eu vou começar a ler a partir daí. Então, leia a tecla, mas dessa vez de forma digital. O que eu vou fazer? Vou ler o valor. Não posso esquecer de colocar high na tecla que foi lida. E, é claro, vou retornar se o valor é igual a low. Porque quando eu leio uma informação digital, ou o valor é low ou o valor é high. Ele não é mais um valor inteiro como eu podia ler antes. Então, a única coisa que eu posso testar aqui é se ele é low ou se ele é high. E é isso que eu estou retornando. Retorne se é igual a low. Se for igual a low, é porque de fato foi apertado. Se for igual a high, significa que está num valor bem alto e aí com certeza a tecla não foi apertada. Tá? Então, é isso que essa função faz. Ela lê uma tecla apertada do teclado, dado a tecla que foi passada aqui. No caso, essa tecla que foi passada vai ser um número que represente a tecla. Lembrando que o 0 é o Dó mais à esquerda, aí o 1 é o Dó sustenido e por aí vai. Temos aqui uma função chamada updateKeysPressed. Por que essa função existe? Porque na prática eu tenho uma lista de teclas que foram apertadas, porque eu não leio só uma por vez, eu leio todas as teclas que foram apertadas de uma vez só. E o que essa função faz é justamente isso. Ela percorre todas as teclas, nkeys é a quantidade de teclas que existe, e testa se a tecla está apertada usando aquela função, essa aqui. Se a tecla estiver apertada, coloque essa tecla na lista de teclas apertadas. Se atingir o limite máximo do array, para não estourar a memória, não coloque mais nada dentro do array, pare imediatamente a execução. Por fim, eu atualizo qual que é o tamanho atual do array. E vamos em frente. Debug Analogs funciona assim. Ele atualiza a lista de teclas que foi apertada e em seguida mostra na saída serial quais são todas as teclas que foram apertadas. Como ele faz isso? Ele percorre todas as teclas que estão dentro do buffer de teclas apertadas e aí ele testa para cada uma das teclas qual é a tecla. É a tecla 0? Então mostre tecla 0. É a tecla 1? Então mostre tecla 1. E assim vai.
por todas as teclas que existem. Caso não seja nenhuma dessas, mostre interrogação, porque teoricamente isso nunca vai acontecer. E por fim, mostre um fecha-colchetes para dizer que terminou de ler. Então basicamente o que esse código todinho aqui faz é me mostrar quais são as teclas que foram apertadas no teclado, mesmo que eu aperte mais de uma tecla. Ele é um código que eu já testei, eu sei que está funcionando, e ele é um código que ele meio que é a base para o funcionamento do projeto quando for unido ao código que eu já tenho. Porque eu já tenho o código que controla o OPL2, já consigo fazer música com ele, mas eu ainda não consigo ler um input daquele teclado. Atualmente o meu código, que eu mostrei no vídeo passado, somente recebe comandos da serial. Esse código aqui vai permitir que ele receba comandos do meu teclado. Muito bom. Vou precisar juntar esses dois códigos eventualmente. Mas eu quero mostrar uma outra coisa muito legal que eu fiz e que não mostrei no vídeo passado. Isso aqui é um código que não é C++, tá? É Golang. Para quem não conhece Golang, tá tudo bem, porque esse código aqui não é muito relevante para o projeto. Ele é só uma coisa que eu fiz por fora e que ficou muito interessante que eu preciso mostrar para você. Primeira coisa que eu fiz, eu defini quais são as notas musicais, Dó, Dó sustenido, Ré, enfim, as notas. Esse aqui é o arquivo keyboard.go, tem vários arquivos, esse aqui é o primeiro. E eu criei uma estrutura para associar um canal a uma nota, eu criei a interface de controle do teclado, isso aqui é basicamente para fazer orientação a objeto dentro de Golang. A interface de controle do teclado é um código Go que se comunica via serial com aquele código que eu fiz no Arduino. Lembra que eu abri o monitor serial e eu mandei um comando playNote 2.0_48 para tocar a nota Dó? Então, Keyboard Interface Control é um código em Go que faz exatamente a mesma coisa. Só que ele faz isso de um jeito muito mais automático. Eu não preciso digitar a função, está tudo codado aqui dentro. Por exemplo, olha só a função ping. Se eu chamar a função ping, ele envia na serial, ele escreve na serial ping, justamente que é o comando que manda o ping para o Arduino e recebe o quê? Um pong, e é isso que ele testa. Ele lê a serial, olha só ele lendo a serial aqui, e ele testa se o que ele leu é igual a pong. Se for, significa que deu certo. Se não for igual a pong, retorne falso, porque o Arduino não está conectado. Se o Arduino estiver conectado, em teoria, é para ele sempre responder um comando de ping com um pong. Foi assim que eu programei, ele sempre tem que responder. Então essa função ela testa a conexão com o Arduino. Aí tem várias outras funções, naturalmente. Tem, por exemplo, a playNote, que envia o comando para um determinado canal, para uma determinada tecla, sempre considerando o quarto oitavo como a tecla base. Então é mais 48. Dado uma nota musical, por exemplo, a nota Dó, que é 0, mais 48, então toque a nota Dó no quarto oitavo. Por quê? Porque 48 dividido por 12 é 0, e sobra é 4 e sobra 0, ou seja, nota 0, Dó, no quarto oitavo, ok? De novo, eu não vou perder muito tempo mostrando esse código aqui, porque ele não é tão relevante para o projeto, mas mantenha em mente que o que isso aqui faz é automatizar a comunicação com aquele código lá do Arduino. Também implementei uma interface gráfica usando o Fine, que é uma biblioteca bem simples de usar e bem basicona para Golang. E também implementei, essa aqui é muito legal, um MIDI Player para tocar arquivos MIDI. Esse MIDI Player, o que ele faz é ler arquivos MIDI e interpretar eles para mim, porque arquivos MIDI, se eu fosse realmente escrever um código que lê, seria muito trabalhoso. Daí esse MIDI Player, ele lê um arquivo MIDI, e o que eu planejo com isso aqui é ler um arquivo MIDI e conseguir enviar as notas musicais gravadas naquele arquivo MIDI na ordem exata e no tempo exato para o Arduino, para que o Arduino toque esse arquivo MIDI lá no OPL. Por fim, a função main, ela só junta tudo. Ela instancia a interface de controle através desse carinha aqui, também instancia o MIDI Player, bem aqui. Enfim, ele instancia tudo e em seguida junta os dois. Junta a interface de controle do OPL2, que é através do Arduino, com o MIDI Player para que os dois possam se comunicar. Além de criar a interface gráfica que me permite tocar teclas, apertando elas. Agora, deixa eu te mostrar como é esse programa quando eu abro ele. Olha só, aqui dentro tem um arquivo make,
que serve para compilar o programa. Esse programa já está compilado e ele vira esse .exe aqui, tá vendo? Se eu abrir esse arquivo, vocês vão ver que ele imediatamente vai procurar por um dispositivo conectado e ele não vai detectar nada. Como ele faz isso? Ele escaneia todas as portas que tem no PC e ele procura pelo meu Arduino conectado. E ele procura pelo meu Arduino conectado como? Você me pergunta. É bem simples. Ele manda um comando de versão, lembra do comando de versão? E ele testa se ele conseguiu ler alguma coisa e se essa coisa que ele leu é MTE 1.0, que é o que o meu Arduino responde. Se ele conseguir isso, então ele sabe que tem de fato um Arduino com o código correto conectado naquela porta. E aí ele retorna a porta aqui. Se só tiver uma porta, ele conecta imediatamente. No momento eu não estou com o meu Arduino conectado, deixa eu conectar ele. Olha só, conectei o Arduino e vou clicar em tentar de novo. Escutou isso? Tá funcionando, a conexão foi feita. Olha só, aqui embaixo eu tenho algumas teclas. De novo, eu não vou entrar em detalhes como eu implementei esse código, mas é um código bem simples, ele é muito ruim em termos de responsividade, ele estica, enfim. Mas está tudo bem, ele faz o que eu preciso que ele faça. Se eu clicar em Dó, ele toca um Dó. Dá pra ver que o release está bem baixo, ele acaba a nota bem rápido. Mas está funcionando, eu estou conseguindo tocar as notas. Consigo aqui controlar Attack, Decay, Sustain, Release. Eu posso inclusive colocar o Release por aqui. Vamos tentar diminuir. Olha só como o Release está super rápido. Quase não dá para escutar a tecla. Isso é o Release no máximo. Ah, assim ficou interessante. Bom, enfim, aqui eu posso selecionar os instrumentos, posso trocar, por exemplo, para Wave. Interessante, né? E, é claro, aqui em cima eu tenho a função de MIDI, onde eu posso carregar um arquivo MIDI. Deixa eu te mostrar. Eu tenho alguns arquivos aqui nessa pasta. Alguns desses arquivos tocam mais ou menos bem e alguns nem tanto. Deixa eu mostrar, por exemplo, a trilha sonora de Super Mario Bros. Vou clicar em abrir, carregou o arquivo MIDI e agora eu vou clicar em play. Da hora, né? Deixa eu tentar outro. Vou tentar o tema de Lavender Town, que é aquele tema meio que de terror do Pokémon clássico, do Game Boy. Ele travou porque eu cliquei em stop no momento errado. Deixa eu reconectar. Eu desconectei o Arduino, então a conexão imediatamente caiu. Mas se eu reconectar o Arduino, eu consigo fazer a conexão de novo. Pronto. Deixa eu carregar um último arquivo. Olha só, vamos tocar esse aqui, que é uma música de Undertale, Megalovania. Todo mundo conhece. A maioria das pessoas conhece, pelo menos. Mas essa aqui é uma música muito rápida, e aí você vai perceber um problema que acontece. Vou clicar em abrir, vou clicar em tocar. Por enquanto tá até ok. Olha como tá ficando mais lento. Tá vendo como não tá funcionando direito? O que acontece aqui
é que essa música especificamente tem muitas notas sendo enviadas muito rápido, e aí a comunicação literalmente não consegue ser rápida o suficiente. Eu poderia tentar melhorar isso, mas eu realmente não estou focado em fazer funcionar esse projeto com esse aplicativo Go. Eu estou mais focado mesmo no meu teclado. Então, isso aqui foi muito divertido, eu gostei muito de fazer, mas não é o meu objetivo final. Meu objetivo final é aquele teclado. Então, o que está faltando agora é colocar isso aqui lá dentro do teclado. Só que isso aqui não pode ir para dentro do teclado, porque é muito grande e esses fios vão se desconectar muito fácil se for parar lá dentro. Eu preciso transformar isso aqui em algo muito mais confiável e seguro. Eu preciso transformar isso aqui numa placa de circuito impresso. No próximo domingo, às 9 da manhã.